Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para essa revisando a farmacologia, prévias às nossas provas. Então, eu quis fazer um estudo bem dirigido, né, no caso, com algumas coisas que são importantes, no caso, para se preparar, né, até mesmo coisas que você tem que saber quando você inicia esses seus estudos em farmacologia. Então, vamos lá. Bem, primeiro a gente tem que lembrar alguns conceitos que sempre quando a gente entra na nossa aula de introdução à farmacologia, a gente fala, né, vários termos, tem alguns principais, outros que não é muito, são vários conceitos que a gente irá utilizando ao longo, no caso da disciplina, para entender melhor, no caso, os outros grupos farmacológicos que iremos estudando. Então eu coloquei ali alguns especiais, né, que normalmente a gente é interessante observar, como por exemplo o conceito de farmacologia, né, que já tínhamos falado, conceito de janela terapêutica, quais são as propriedades de um medicamento ideal ou droga ideal, o que é fármaco, o que é remédio, e que esses dois termos aqui, né, com principal relevância, bioequivalência, que nós já falamos que isso é importante para reconhecer medicamentos. Então, se a gente for falar, por exemplo, do conceito de farmacologia, temos esse conceito, que é um dos mais completos, né, que a gente fala sobre, no caso, o que é a farmacologia. Basicamente, nós falamos interação do organismo do corpo com uma substância química ou um composto químico que vai oferecer, no caso, ou vai resultar num efeito que muitas vezes pode ser, na verdade, a gente quer que ele seja benéfico, né, um efeito terapêutico, ou seja, de um medicamento, ou também pode acontecer um efeito maléfico, tóxico, né, normalmente. Importante a gente saber isso. Outra coisa também interessante é que a gente tínhamos falado, né, no caso referente, né, quando a gente observa, né, temos vários medicamentos com diferentes concentrações, posologias, né, 250, 350, 500 miligramas, 750 miligramas, 5 miligramas, enfim, que é isso, tudo isso aí, né, que nós já tínhamos especificado. Obviamente são, no caso, são dosagens, né, das doses que tem, né, que produzem um efeito, né, no caso, que o que a gente representa como a janela terapêutica. Então, o que é praticamente, assim, de um conceito bem técnico, o que é a janela terapêutica? Ele, como está mostrando aqui embaixo, né, você pode tomar até marcando aqui, é a faixa de valores de doses que otimizam o equilíbrio entre a eficácia e a toxicidade do medicamento. Então, obviamente, todas essas dosagens não são tóxicas, com exceção, né, das que são que estão bem elevadas, que assim que podem causar quadros crônicos se são utilizadas por muito tempo, mas normalmente não acontece isso, né? Então, ela também atinge o melhor efeito terapêutico, sem levar efeitos colaterais ou toxicidades consideradas inaceitáveis, que aí a gente falaria, né, no caso, uma reação adversa muitas vezes. Beleza? Outro que nós tínhamos falado, o conceito de medicamento ideal, droga ideal, no caso tem todas essas características, nós tínhamos especificado e nós sabemos que não existe um medicamento ideal que cumpra todas essas propriedades, essas características, não existe. Tem algumas que tem, outras que não tem, né? Por exemplo, efetividade, né? Isso vai depender muito do diagnóstico correto da droga. Se não tiver, por exemplo, uma resistência antibacteriana, no caso de antibióticos, ou de antineoplásicos, etc, etc. Então é interessante lembrar dessas propriedades ou características. Aí é um conceito-chave, por exemplo, de fármaco. O que é fármaco? Porque medicamento nós já sabemos, né? A gente já falou muito bem, mas muitas vezes a gente confunde o fármaco. O fármaco é o que a gente conhece somente o princípio ativo. Por exemplo, eu vou consumir a paracetamol, quero fazer cápsulas de paracetamol. Beleza, eu vou comprar um fármaco, que é o princípio ativo, que ele vai ver uma sacola todo bem embalado, na qual tem pó, 1 quilo, somente ele vem com o próprio princípio ativo, né, normalmente. Então, o que é ele, né? Uma substância de estrutura química definida, porque já se sabe qual que é, né?
e que tem propriedades ativas que produzem um efeito terapêutico. E muitos desses fármacos têm um uso, né, como para o diagnóstico de X, para o TTO, que é o tratamento, e para profilaxias de doenças. E aí dividimos todos os grupos farmacológicos que a gente tem. Já o remédio, que é aquele que cura novamente, né? Novamente, melhor cura, né? Uma substância que pode ser de várias origens, pode ser de cunho religioso, pode ser, no caso, acupuntura, massagem, um chá, um abraço, uma boa piada que te faz sentir melhor. Isso aí é um remédio. Simples assim. Beleza? Já esses dois conceitos importantíssimos, né? Que é biodisponibilidade e bioequivalência, por que a gente foca bastante neles? Porque lembra quando a gente falou os três tipos de medicamentos que a gente tem, que são os de marca ou referência, os genéricos e os similares. Lembra que os de referência e os genéricos, eles têm esse teste, né? Tem os testes de bioequivalência, que é importante. Já os similares não têm, então isso é importante saber e obviamente colocar, né? Se cair uma pergunta falando, né, o que é um medicamento genérico, o que é um medicamento de referência ou um similar, né? O que é o mais importante? Saber qual deles tem os testes de bioequivalência, porque lembra que a gente conversou? Tem um processo de intercambiabilidade. Eu posso comprar um similar ao invés de um de referência, ou um genérico ao invés de um similar, é assim. Obviamente, somente aqueles que têm esse teste de bioequivalência que você pode fazer isso. Então, nos similares que não possuem, não é recomendado. Tanto isso está dado por portaria, né, que nós tínhamos falado, a 344 e 98, que ele fala toda essa parte dos medicamentos, que foi a Anvisa, né, que trabalhou nessa parte. E a biodisponibilidade, basicamente, né, a velocidade e extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir da sua curva concentração-tempo, que basicamente, né, é tudo que absorve o corpo, né? E entramos então a uma questão relacionada com quase tudo que a gente estávamos falando, né? Então aqui nos fala, marque a alternativa incorreta. E aí nos promove, né, uma série de denunciados. O primeiro fala, a farmacologia provém do grego pharmakon, que significa amargo. Então, como nós até tínhamos comentado, né, os primeiros fármacos proviram de quê? Proviram de vegetais, que os animais comiam e aí o ser humano observava. E ele via porque o animal se recuperava de alguma fratura, alguma coisa, né? De alguma afecção. Aí o ser humano também começou a comer e obviamente quando você pega uma planta, né, ela é amarga, né? Então aí nasceu, no caso, o termo de fármaco, porque ele significa fármacon, que significa amargo. Então esse aqui estaria correta, essa é verdadeira. O segundo conceito, o medicamento, conceitos de medicamentos, é qualquer substância que interaja com o organismo produzindo algum efeito. O que vocês acham? É ou não é? Nós tínhamos falado que o medicamento, obviamente, ele possui o que? É um fármaco, mas um excipiente, né? Então esse não seria o conceito, porque também aquilo que causa algum efeito, normalmente, que vai ser muitas vezes isso aí um conceito de droga e não de medicamento. No medicamento nós temos certeza absoluta que ele vai produzir um efeito benéfico. Então, essa aqui até o momento seria a primeira falsa, mas vamos ver se tem outra, né? Vai que tem outra incorreta. Um copo de água, um remédio né? Nós já tínhamos falado, é aquilo que cura novamente. A janela terapêutica é a faixa de valores de doses que otimizam o equilíbrio entre a eficácia e a toxicidade do medicamento de forma a atingir o melhor efeito terapêutico sem levar efeitos colaterais ou toxicidades. Verdadeiro. E a última, estuda a farmacologia é necessário para compreender o mecanismo pelo qual uma substância química administrada afeta o funcionamento do organismo? Com certeza que por isso também a gente, dentro de todas aquelas características que nós tínhamos observado, né, no caso, então aqui seria a alternativa B. Beleza, galera? Vamos lá
para a próxima. Aqui tem outra questão já referente a outro assunto que nós observamos, que era a farmacocinética e a farmacodinâmica, né? No caso que são as vertentes, no caso uns ramos, as partes, né, da farmacologia, e que ela avalia tudo que o medicamento vai fazer no organismo e o que o organismo faz com ele para ser absorvido, obviamente, né? Então aí referentes, assinale a alternativa correta. Então vamos ler os enunciados. Beleza, então o primeiro fala: o ciclo da farmacocinética está constituído por quê? Lembra, a gente fala o ciclo da farmacocinética, obviamente, é aquele que é o famoso ADME. Lembra que a gente colocou, escreveu, não esqueçam disso, é o ADME. E o que significa o ADME? Absorção, D de distribuição, M de metabolismo e E de excreção. Então essa primeira está correta. Os fármacos atravessam as barreiras naturais do nosso corpo através da difusão passiva, que é o mecanismo de transporte mais utilizado, que é a difusão passiva, porque ela não gasta energia. Então isso está correto. Obviamente tem outros mecanismos, no caso de transporte dos fármacos e de outras substâncias endógenas do corpo, mas muitas delas requerem energia, no caso. Mas a mais comum é aquela que não produz energia, que é essa difusão passiva. Então está correto. Aqui vamos falar sobre o tempo de vida média dos fármacos. Ajuda na interpretação dos efeitos terapêuticos ou tóxicos, com certeza, porque a gente, sem esse tempo de vida média, a gente não saberia cada quanto tempo, o intervalo de tempo para a gente administrar um medicamento. E também a gente sabe, por exemplo, em psicofármacos, né, que eles têm um tempo de vida média muito longo, né? Mas ao mesmo tempo, esse tempo de vida média também exerce ainda o efeito terapêutico. Mas queira ou não, isso também pode causar intoxicação nesse paciente. Então é importante isso. Então aqui também é verdadeiro. E a quarta, entre as vias de excreção, de fármacos, temos a renal, ok, né, que é urinária, a biliar, temos a pulmonar e a fecal, né, no caso que é intestinal, como principais. Correto, porque lembra que tínhamos falado também secundárias, obviamente, né, como através do leite materno, da saliva, dos fluidos, através do suor, enfim. Então essas aqui são as principais, então estaria corretíssimo. Então vejamos, todas são verdadeiras, alternativa D, todas são verdadeiras. Beleza, gente? Tá tranquilão, né? Próximo. E aqui entramos na parte do sistema. Até nem coloquei título, né? Mas eu sei que vocês já sabem, né? Que é o sistema nervoso autônomo, né? No sistema nervoso autônomo, importante. Tanto que até eu falei, gente, estudem essa imagem aqui, que daqui você averigua tudo, porque quando a gente fala sistema nervoso autônomo, temos a parte simpática e parasimpática. Lembra, a parte simpática está relacionada com luta e fuga, né, foi da fuga, e a parte parasimpática está com descanso e com a digestão. Então, o que acontece nas nossas vísceras quando a gente é submetido, no caso, a um efeito simpático? O que vai acontecer? Que é aquilo que está mostrando, né? Que um efeito, no caso, né, vermelho é simpático e azul parasimpático. Então, se for, por exemplo, né, o que podemos observar? Bem, enfim, na próxima pergunta a gente vai ver com maior calma. Então, essa primeira, quais as seguintes alterações fisiológicas pode ocorrer quando a pessoa é surpreendida por uma onça? Caraca! Então, se surpreendida por uma onça, que vai ativar? Você tem que iniciar. Meu Deus, vai dar um medo, né? Então é parte luta-fuga, então é parte simpática. E aí você vai ter que lembrar tudo aquilo. O que vai acontecer então? Aumento da motilidade gástrica? O que vocês acham? Lembra que a gente falou que quando acontece isso, o corpo precisa se desfazer de tudo que está causando peso e que está tirando energia. A digestão causa energia. No caso, então, nesse sentido, aí a gente vai ter o quê? Vamos ter que esse aqui se não aumenta, né? No caso, quando é simpático, ele vai tentar diminuir. Então, ela é falsa. Então, não é. Não seria essa daqui, porque não é simpática. Contrição da pupila, miose. Sabe quando contrai? O que acontece, então? Então não, né? Porque ela não vai contrair e diminuir, ela vai dilatar. Então essa aqui também é falsa.
porque aqui essa aqui seria parasimpática, né? Então, e a outra aqui que aumenta o lacrimejamento. O que é o aumento de lágrimas? O que vocês acham que vai acontecer? Então, isso é aí que acontece quando, no caso, as glândulas lacrimais, somente existe a função parasimpática. Então, aqui não tem simpático, então, aqui também seria falso. Já no caso, aumento da frequência cardíaca, sim. Isso é simpático, porque que precisa? Lembra que tínhamos falado, né? O corpo humano, o coração vai precisar de energia, então vai precisar sangue, vai precisar oxigênio, então vai aumentar a frequência cardíaca. Então, essa é verdadeira. Nenhuma anteriores, não, porque tem essa. Então, aqui a alternativa seria esse aumento da frequência cardíaca, que essa seria a única que ela é simpática. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá, então, para a próxima. Aqui temos outra questão também, que fala o sistema nervoso simpático, então já sabemos, age no nível do miocárdio, íris e genitais masculinos, provocando o que, respectivamente? Então, se simpático, então luta-fuga, né? Então o miocárdio vai ter bradicardia? Não. Porque ele vai aumentar a frequência, vai ficar taquicárdico. Então esse aqui não. E que outra mais aqui? Também não. Obviamente eu estou descartando aqui porque todas são meias parecidas, né? Então aí a gente pode fazer dessa forma. Então temos duas, pode ser a B ou a C. Vejamos. O próximo, a íris. O que vai acontecer com a íris? Lembra que a gente até tínhamos visto na questão anterior, né? O que ia acontecer? Normalmente na parte simpática ela vai dilatar. Então se é dilatação, no caso é midríase. Não, miose é contrair. Midríase é dilatação. Então aqui, beleza, até agora, né, poderíamos ser, mas vamos ver a próxima. E nos genitais masculinos, obviamente quando é a parte simpática, vai ter o processo de ejaculação e não de ereção. Essa é na parte parasimpática. Beleza? Então seria a questão da letra C, tá? Que seria a letra C, a resposta. Beleza, gente? Vamos lá para a próxima. Bem, essa nos pergunta, todo por sistema nervoso autônomo. Teoricamente, qual das seguintes alterações pode ocorrer em uma pessoa quando o sistema parasimpático agora é inibido por um fármaco? Pensa essa questão bem, quando o sistema parasimpático é inibido por um fármaco. Então vejamos, o que é o sistema parasimpático só? É o que a gente falou? É descanso, né? É descanso, vamos ver se eu consigo escrever aqui, viu, gente? Descanso e que mais? E digestão, né? A gente tinha falado, né, que é digestão e descanso, beleza? Então, se eu vou inibir, como está falando o fármaco, o que vai causar com ele? Ele vai inibir. Então, se vai inibir, basicamente vai acontecer o contrário. Vocês não acham que vai acontecer o contrário? Então, essa é a minha lógica. Então, vejamos aqui o que nos fala. Simpático, normalmente, ele tem redução da frequência cardíaca? Teria, mas só que está sendo inibido por um fármaco. Então, não vai reduzir, ele simplesmente aumentar, porque se está inibindo a função parasimpática, vai ficar a função simpática. Então, essa seria falsa. Deu para entender? Pensa bem. É um fármaco que está inibindo a função simpática. E já a função simpática é descanso, digestão. Então, se vai inibir, vai provocar uma função, no caso, simpática. Por isso que estão falando redução da frequência. Não, isso acontece normalmente no parasimpático. E se vai ser inibido, vai acontecer o oposto. Então, não poderia ser isso. Que mais? A contrição da pupila. A gente acabou de ver uma questão parecida com ela, né? Na qual tínhamos visto da simpático. E nos colocava isso. Nós falamos que é falso. Porque ela é uma função, no caso, que tem a ver com a função parasimpática. Mas se vai ser inibida, já não é mais uma contrição. Então, essa aí é falsa.
E a alternativa C, que acontece o aumento da motilidade gástrica. Se nós tínhamos falado, né, na anterior, referente a isso, que quando é parasimpático, sim, acontece um aumento da motilidade, no caso, quando é simpático, vai ter um aumento, no caso da motilidade gástrica. Então, sistemas parasimpáticos têm aumento da motilidade gástrica, mas se vai ser inibido por um fármaco, já não vai ter aumento, né? Vocês concordam? Então, aqui seria falsa também. Então, o que sobrou para a gente? Boca seca. Então, a alternativa é a letra D. Obviamente, acontece isso, né? Já que quando está no sistema parasimpático, normalmente vai ter, no caso, vai ter um aumento da saliva. Só que como vai ser inibida por um medicamento, então, obviamente, não vai ter mais produção de saliva. Então, vai dar boca seca, que é chamado de xerostomia. Beleza? Então, gente, capaz de todas elas, esta seja mais complicada, mas é só você somente foca nesse que aqui fala tudo, gente, que esse aqui é a figura top, tanto que eu falei isso para vocês. Beleza, galera? Então, aqui somente aqui as referências, enfim, não esqueça, deixa o like, importantíssimo, se não deixa o like, já se inscreve no meu canal e veja quantas vezes você quiser, tá? Anota, no caso, que isso vai te ajudar. Escreve no teu caderno se você quiser, né? Ajuda também bastante escrever isso, né? Beleza? Então, pessoal, então, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.